Bom, os temas que eu vou abordar aqui, tá, vocês podem encontrar na minha página. Ok? Vão encontrar, para cada tema que eu abordar, vão encontrar um artigo, tá, tratando com mais profundidade do que eu vou tratar aqui na palestra. O meu objetivo é passar rapidamente por alguns temas. E como o Paulo ontem mostrou alguns sites importantes, né, ele provavelmente, sem intenção, ele esqueceu de mostrar o site mais importante. Tá? Essa é a minha página. Tá? Se vocês que clicarem aqui... bonita ali, hein, cara? Pois é. É o Photoshop. Tá? Se vocês clicarem aqui, por exemplo, ó, vocês caem num lugar onde tem imagens, tá? E aqui embaixo, se vocês clicar, vocês abrem um artigo que está relacionado com essas imagens. Por exemplo, essas imagens aqui é sobre superaquecimento no forno de micro-ondas. Aqui, por exemplo, tem uma imagem do motor, aqui vai aparecer uma animação, um texto aqui sobre motores e assim vai indo. Tá? Cada imagem dessas está relacionada com o artigo. Tá? Os artigos foram publicados no Caderno Brasileiro de Ensino de Física e na Revista Brasileira de Ensino de Física, que ontem o Paulo também falou, e na Física na escola. Aliás, todas essas revistas vocês têm acesso pela internet. Tá? Ok? Tá? Então, essa é a página mais importante da internet. Tá? Como o Paulo não falou, eu tinha que falar hoje. Então, vamos passar aos temas de hoje. Bom, o primeiro tema que eu vou abordar aqui, tá, o título dele é Pressão e volume em balões de festa. Podemos confiar em nossa intuição? Tá? Eu vou colocar a questão. A figura representa dois balões. Então, a gente tem dois balões, tá? De mesmo tamanho, quer dizer, eu comprei lá um saco de balões, tirei dois balõezinhos iguais, tá? E um está muito inflado e o outro está pouco inflado. Tá? E tem uma válvula aqui que conecta um balão no outro. Tá? Quando essa válvula for tirada, tá? Então vai comunicar os dois balões e a pergunta é a seguinte: o que ocorrerá com o volume dos balões? Tá? Qual dos balões diminuirá de volume? Tá? Depois eu vou mostrar aqui, experimentalmente, tá? o que efetivamente acontece. Bom, quando eu perguntava para os meus alunos e até para colegas sobre isso, tá? De um modo geral, a resposta é: o balão grande, tá, vai desinflar e vai inflar o balão pequeno. Ok? E muitos ainda respondiam mais do que eu tinha perguntado, porque eu só estava perguntando de onde para onde o ar ia passar. E muitos das pessoas que eu questionava me diziam mais: os dois terminarão com o mesmo volume. Tá? Quer dizer, o estado final é os dois balões com o mesmo volume. Tá? Bom, então agora vocês podem ver o que efetivamente acontece. Eu já tenho um balão aqui inflado, tá? Eu vou inflar o outro. Vou conectar os dois. Tá? A válvula está fechada por hora, tá? E agora nós abrimos a válvula. Tá? E aí, surpreendentemente, tá? O balão pequeno desinfla, tá? E o balão grande infla. Bom, eu entrei numa sexta-feira, alguns anos atrás, eu entrei na sala do meu colega, o Ian Levy, tá? Que é físico teórico, mas ele sempre fica instigado pelas coisas que eu mostro. Ele sempre está me perguntando: não tem mais nada para me mostrar? Tá? De vez em quando eu levo ele ali no prédio H para mostrar alguma coisa para ele. Tá? O Ian é físico teórico. Eu entrei lá na sala dele
Com os 2 balões já montados assim, perguntei. Ian, o que acontece? Vai passar do grande para o pequeno. Eu disse, então olha. Aí abri, isso foi uma sexta-feira de tarde. Aí, segunda ou terça-feira, o colega, o pessoal do grupo dele, não recordo exatamente quem foi, disse, Fernando, tu deixaste o Ian alucinar. Porque assim, ó, gente, físico... Ainda mais, quer dizer... Alucinado com esse problema. Físico experimental se convence fazendo a experiência. Físico teórico, não. Não basta fazer a experiência, ele tem que calcular. Só depois que ele calcular, que ele mostrar teoricamente que isso aqui pode acontecer, aí realmente acontece. Ok? Aí realmente ele se convence. Aí já na terça ou quarta-feira o Ian já tinha um primeiro modelo para isso aqui. Tá? Mas então deixa eu mostrar aqui as transparências, tá? As fotografias. Esse é o efeito que vocês viram. Tá? Aí lá pela terça ou quarta-feira o Ian já tinha um primeiro modelo, tá? E já tinha então calculado uma série de coisas e mostrado que isso aqui acontecia. Daí eu disse, pois mas sempre acontece isso? Meu modelo prevê isso. Eu disse, não, mas nem sempre acontece. Tá? Aqui nós temos a situação que vai de acordo com a intuição da maioria das pessoas. Tá? Olhem lá, o balão azul desinfla um pouco e o balão vermelho é inflado. Tá? Bom, aí o Ian ficou mais alucinado ainda. Tá? E aí ele se deu conta que ele tinha que saber mais a respeito da borracha. Tá? Aí uns dias depois ele já tinha um outro modelo e disse, estou aqui, me mostrou o livro, o cara ganhou um prêmio Nobel, tá? por um trabalho sobre polímeros em 67, parece. É uma referência até hoje sobre polímeros, tá? E borrachas, tá? E lá ele tinha já então descoberto alguma coisa, tá? Que dava conta, tá? Das duas ocorrências. Tá? Agora, interessante é o seguinte, gente, e depois vou mostrar isso, vou justificar por que isso acontece. Mesmo quando acontece o que a intuição das pessoas espera, os dois balões não terminam com o mesmo volume. Ok? Estão vendo aí, ó. Tá? O balão azul, tá? Vai terminar com um volume diferente do balão vermelho, tá? Depois eu justifico. Bom, daí o Ian terminou o artigo, que foi para Physical Review, tá? E me botou como coautor do artigo. Dizem as más línguas que um dos dois autores não entendeu tudo daquele artigo. E o artigo, inclusive, na Nature, tá? A Nature publica, tem uma seção da Nature que fala dos artigos que estão para sair em outras revistas importantes. Aí saiu uma nota lá, tá? Sobre o artigo dos balões que ia sair na Physical Review. Tá? Então, é interessante contar isso, né? Porque por que será que um físico teórico fica tão instigado, tá, com esse problema? Porque o Ian trabalha com membranas e tal, e ele viu, tá, nesse sistema aqui uma série de coisas interessantes, tá, que tem relação com as coisas que ele faz. A pressão dos dois não é igual no final. Bom, assim, ó, primeiro é o seguinte, de onde para onde passa o ar? Da região de pressão mais alta para a região de pressão mais baixa. É isso que decide o fluxo de ar. Volume, tudo isso é de segunda importância. Tá? Quer dizer, o ar vai passar sempre da região que está a pressão mais alta para a região que está a pressão mais baixa. Ok? Está válido, ok? Claro, não, até aí nada de errado. Tá, agora eu vou mostrar para vocês. Eu escrevi um artigo
que é a versão do trabalho que eu entendo. Tá? E por uma abordagem diferente da do Ian, porque eu fiz uma abordagem experimental onde eu levantei inicialmente a curva de pressão contra volume por um desses balões. Tá? Então aqui estão os pontos experimentais. Tá? As escalas não são lineares, tá? Porque senão essa região aqui fica muito compactada e a gente não enxerga nada. Tá? Então notem que a escala, tá, não é linear. Tá? Eu levei o balão até a ruptura, que ele rebentou com cerca de 14 litros aproximadamente, o balão rebentou. Tá? E essa é a curva, quer dizer, olhem só que interessante. Logo no início a pressão é a pressão manômetrica, tá? A diferença de pressão, tá? Porque a pressão, mesmo que o balão murcho, a pressão dentro do balão é a pressão atmosférica. Tá? Ok? E o que nós estamos medindo aqui é a pressão manométrica. Eu estou medindo, depois eu mostro como eu medi essa pressão. Tá? É a diferença de pressão entre a parte interna e a parte externa. Tá? Então, logo no início, com volume de cerca de 60 centímetros cúbicos, um balão desse tamanhozinho atingiu o máximo de pressão. Tá? Que é 3,1 para esse balão que eu usei, é aproximadamente 3,1 centímetros de mercúrio. Tá? Aí continua inflando e a pressão está caindo. Está aumentando o volume e a pressão está baixando. Tá? E atinge um ponto de mínimo aqui em torno de 4 litros. Tá? Daí para adiante a pressão cresce novamente. Aqui eu tenho é a mesma curva, só que aqui mais bonita, mais suavizada. Tá? Ó, a pressão sobe, tá? Atinge um ponto de mínimo, por aqui assim, e depois sobe de novo. Tá? Essa é a curva da pressão contra o volume. Tá? E esse comportamento é decidido pela membrana de borracha. Ok? Tá? É a membrana de borracha que está decidindo o que acontece com a pressão. Bom, aqui está o meu dispositivo experimental, um manômetro de tubo aberto, tá? Que está conectado ao balão. Tá? No início eu estou injetando ar com uma seringa, tá? E depois eu injeto ar com uma bombinha dessas de sigmomanômetro. Eu sei qual é o volume de ar que eu injeto a cada bombada. Tá? Quase tive uma tendinite, tá? Porque para botar 15 litros, que foi necessário, aqui ele ainda não está longe de estourar. Para botar os 15 litros para estourar o balão, vocês imaginem quantas bombadas eu dei ali, porque a minha bombinha eu acho que dava 60 ou 70 centímetros cúbicos em cada bombada. Tá? Então, fiquei lá bombando. No início eu tive que introduzir, para pegar o início da curva, eu tive que introduzir pouco ar. E controlando bem o volume. Tá? Então usei uma seringa para injetar o ar. Tá? Então esse é o procedimento experimental, assim eu obtive a curva. Tá? Bom, e aí, quem conhece aquela curva, não há mais nada de estranho, tá? Nesse comportamento. Aliás, quem já encheu o balão sabe que o problema é começar a encher. Bom, se o problema é começar a encher, tá? Por que isso? Porque a pressão maior está lá no início. Tá? Mas então, imagine, por exemplo, que o balão vermelho esteja com volume pequeno. Tá? E o balão azul está com volume grande. Tá? Mas eles estão em lugares diferentes dessa curva. Tá? A pressão do balão menor é maior. Ok? No balão azul ela é menor. Ora, se eu abrir a válvula, vai passar ar do balão vermelho para o balão azul. Aliás, e quando passa ar do balão vermelho para o azul, a pressão vai subir. Ó. É por isso que ele praticamente esvazia. Ó. Ok? Porque durante o esvaziamento desse balão aqui, se ele estiver nessa região aqui da curva, tá? Nessa região, né? Porque, por exemplo, se estiver nessa região aqui, ao esvaziar vai cair a pressão. Tá? Ok? Tá? Então,
o que vai acontecer com os dois balões, tá, depende do estado dos dois balões. Tá? Quer dizer, o estado inicial dos dois balões é que vai definir o que efetivamente vai acontecer. E pode acontecer, tá? Então essa é a ocorrência aqui contra-intuitiva, tá? Mas pode acontecer, tá, do ar passar do balão menor para o balão maior. Por exemplo, se o balão vermelho estiver já nessa região aqui da curva, tá? Então aí o volume maior está relacionado com pressão maior e aí vai acontecer aquilo que a gente espera. Tá? Mas eles nunca terminarão com, eu esqueci de botar aqui a transparência, eles nunca terminarão com o mesmo volume. Por quê? Porque isso aqui, na verdade, é a curva de enchimento do balão. Quando eu desinflar o balão, tá? Imagine que eu estou desinflando o balão azul. Ele não vai voltar por essa curva aqui. O retorno tem esterese. Tá? Tem deformações, inclusive, dependendo, se eu já inflei muito o balão, tem deformações permanentes, deformações plásticas. Ele não está mais no regime elástico, ele foi para o regime plástico. Tá? Ou seja, a curva de desinflar vai ser diferente. Então eu vou ter uma curva aqui assim, ó, tá? E a pressão de equilíbrio, que vai estar entre essas duas, tá, vai corresponder a volumes diferentes nos dois balões. Tá? Para mais detalhes, vocês podem olhar no artigo. Ok? Tá, então, de acordo com a nossa intuição, pode acontecer que o ar flua do balão maior para o menor. Mesmo quando isso ocorre, os balões terminam com volumes diferentes devido a efeitos de esterese e a ocorrência de deformações plásticas. Só para fechar essa discussão, o interessante é que com bolha de sabão sempre passará da menor para maior. Sempre. Tá? Os balões é mais complicado. Tá? Mas bolha de sabão, quando duas bolhas de sabão, e quem teve infância brincou de bolha de sabão. Quem não brincou de bolha de sabão não teve infância e ainda está em tempo de brincar. Tá? Às vezes a gente vê duas bolhas grudadas uma na outra. E às vezes a parede entre as duas bolhas se rompe. Tá? E aí, se a gente prestar atenção, o que vai acontecer? Vai desaparecer a bolha pequena, tá? E vai restar uma bolha maior. A bolha pequena vai insuflar o ar para dentro da bolha grande. Não vai fazer a curva aquela de pressão? Não, é porque, então tá, já que tem físico teórico aqui, tá? Isso aqui é a lei de Laplace, tá? A lei de Laplace nos diz qual é a diferença de pressão, tá? Que é o que eu estou medindo, a pressão manométrica, é P1, a pressão interna menos a pressão externa, tá? Ela depende de duas coisas: do raio de curvatura da membrana, tá? Ok? E de um outro parâmetro, que é a tensão superficial da membrana. No caso das bolhas de sabão, sigma é constante. É constante. Tá? Não é o caso da borracha, porque é isso que o Ian foi estudar lá no livro do Prêmio Nobel sobre polímeros. Porque a tensão superficial da borracha é uma coisa complicadíssima. Tá? Ela não é constante. Tá? Mas se a tensão superficial for constante, veja o que acontece. Aumenta o raio, diminui a pressão. Quanto maior o raio, menor a pressão. Por isso que quando duas bolhas de sabão se conectam, sempre vai acontecer isso. Vai vazar da pequena para a grande. Sim, aí tem diversas formas de abordar isso, mas o sistema evolui para um estado de entropia maior, tá? que é a abordagem do Ian lá, tá? Ele procura os pontos de máxima entropia, tá? O sistema sempre vai procurar um estado de máxima entropia. O problema é que lá é complicado porque esse sigma aqui é variável, né? Ele vai depender do próprio R. Então não dá para saber, né? Tem que saber qual é essa função aqui para decidir o que efetivamente está
acontecendo. Mas o interessante com bolhas de sabão é que então, quando elas se interconectam, a bolha menor se esvazia e a grande infla. A soma dos volumes iniciais das duas bolhas é menor que o volume final, quer dizer, o sistema evolui para um estado de volume maior. Ok? Quer dizer, com as bolhas de sabão é isso que acontece. Isso, quando eu me dei conta disso, aí eu respondi uma dúvida antiga que eu tinha na época que eu era estudante e lavava a roupa num balde. Então eu botava o sabão em pó para dentro do balde, fazia a espuma, e é claro que eu não queria que a espuma ficasse extravasando para fora do balde. Então fazia espuma até a boca do balde. Surpreendentemente, algum tempo depois, a espuma estava transbordando. Olha, eu não agitei mais. Mas uma coisa que é fácil de perceber ali também, que as bolhas depois são maiores. Se vocês olharem com cuidado esse sistema, vocês vão ver que as bolhas que vão estar lá naquela espuma vão ser maiores do que a gente tinha no início. E hoje eu entendo. Eu entendo o que está acontecendo. Quer dizer, aquele sistema ele está evoluindo para um estado de volume maior, porque as bolinhas se comunicam, e o volume que resulta da comunicação de duas bolhas é um volume maior do que eu tinha no início. É por isso que certamente eu ia ver um monte de outras coisas interessantes nessa discussão. Então, quando produzimos espuma em um balde, agitando a água com sabão, pode-se notar que depois de cessar a agitação, o volume da espuma continua crescendo. O crescimento do volume da espuma é explicado pela não conservação do volume total das bolhas que se interconectam.